Olá, estudantes do quarto ano e Acelera, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, não é? Eu, professora Mauricéia Joana, vou trabalhar com vocês este tema, que é contos, personagens e ambiente. Quero fazer uma ressalva, uma pequena ressalva. A gente tem trazido algumas aulas para vocês que são uma espécie de revisão. Então, se você está aí, professora, eu lembro que a gente já trabalhou esse conteúdo, esse tema, você está certo, a gente realmente trabalhou. E aí a gente está aproveitando para revisitá-lo. Então, aproveite aí para aprender mais, prestar mais atenção, porque eu sempre falo para vocês, os temas que nós trabalhamos aqui na TV, no aplicativo, né, na aula digital, vocês também veem os mesmos assuntos, os mesmos conteúdos aí com a professora de vocês no presencial. Então, quando a professora estiver trabalhando este tema, vocês já vão lembrar. A gente já viu esta aula com a professora Mauricéia Joana lá nas aulas digitais no Educa Recife. E aí vai ficar muito mais fácil. Não é isso? Então, presta bem atenção, eu espero que vocês já estejam aí ligadinhos, aguardando a aula. E para que a gente possa realmente comprovar se vocês estão, eu quero ver, vou passar para vocês aqueles recados que, se vocês estão aí, perfeito, aproveita e divulga para os teus colegas que ainda não assistem ou não conhecem as nossas aulas. Que hora a gente começa? 7h30 da manhã. Em que canal? No canal 22.3 da TV Nova Nordeste. Então, é só sintonizar a sua TV e assistir às nossas aulas, não é? É um momento de aprendizagem. E eu também posso fazer diferente. Por quê? Porque eu posso pegar o meu tablet, eu posso pegar o meu celular e assistir às aulas pelo aplicativo do Educa Recife. E como faço, professora Mauricéia, para assistir às aulas desse jeito? É só baixar o aplicativo, gente. Vocês já baixaram? Se estão aí assistindo pelo aplicativo, com certeza já fizeram isso, né? E se ainda estão pela TV e tiverem a oportunidade de assistir pelo aplicativo, faz isso. Baixa, porque o QR Code está na tela. Então, vocês aproveitam, aponta a câmera do celular ou aí do tablet e baixa o aplicativo do Educa Recife. Combinado assim? Professora Mauricéia, não consegui por nenhum desses caminhos. Tudo bem, não tem problema. As nossas aulas também estão no YouTube. Todos os dias a gente fala para vocês como fazer, como acessar. Passa lá no canal, assiste às aulas e aí o que é que você faz? Lá tem os nossos desafios, tem as nossas conversas e vocês aproveitam também para dar aquele like, porque a gente gosta bastante. E é isso, gente. Vocês podem assistir dessas maneiras as aulas. O que não podem é perder, tá certo? As aulas não podem ser deixadas para lá, né, gente? A gente fica triste quando vocês não nos encontram, porque a gente tem esse encontrinho marcado todas as manhãs, aqui pela TV, pelo aplicativo, e no YouTube a gente está lá, ó, o tempo todo esperando vocês. Então, aproveita e assiste aí a gente por qualquer um desses canais. O que a gente quer é essa ligação. Combinado assim? Enfim, vocês já sabem como fazer para assistir, mas vocês sabem como fazer para participar da aula? Através do chat do Educa Recife. E todas as manhãs, quem está aqui esperando vocês para aquela conversa, aquele bate-papo durante a aula da professora Mauricéia? É ela, gente, a professora Márcia Cristina. Tudo bem contigo, Márcia? Olá, professora Mauricéia, tudo ótimo. Então, bom dia a todo mundo que já chegou por aqui. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Então, fica juntinho, aproveita a aula que está aí, ó, maravilhosa. Que coisa legal, professora. E nós também temos o nosso intérprete de Libras. Hoje quem está conosco é a Brielle, tá certo? Vocês já sabem, né? Com a intérprete a aula fica mais inclusiva, mais acessível e amplia aí para que mais pessoas possam assistir e compreender as nossas aulas. Então, a Brielle está aqui, seja muito bem-vinda, Brielle. E também temos, vocês sabem, a nossa produção, que está sempre aqui conosco, participando e ajudando para que as nossas aulas se tornem mais agradáveis para vocês.
E vocês também sabem que agora eles contrataram um galo, gente. O galo que está aqui todas as manhãs. Esse galo tem até crachá, ele já faz parte aí da produção. Foi contratado para acordar vocês. Vocês sabiam que o galo já tem nome? O galo é o galo Carijó. Mas, minha gente, quem será que deu nome para esse galo, hein? Eu vou procurar saber, hein? Agora, gente, veja bem. O galo já cantou. O galo cantou? E parece que ele voltou a dormir. O galo já cantou. E aí, vocês acordaram? Eu espero que sim. Ai, meu Deus. Ô, Mauricéia, Oi, Márcia. eu acho que esse galo, lá na casa do Benjamin, ele acordou logo cedo, viu? Porque o Benjamin, logo, bem antes aí do nosso horário, ele já estava aqui dando o bom dia dele, dizendo que foi o primeiro a chegar, né, Benjamin? Então, eu acho que o galo cantou primeiro aí na tua casa. Mas, além de Benjamin, a gente tem aqui também, viu, Mauricéia? O Davi, temos o Jaziel, temos a Raíssa, a Suelen. Eita, que todo mundo acordando cedo, a Lauane. Gente, muito bom. Ainda bem que esse galo está resolvendo a vida de vocês. Olha só, Carijó, parabéns para você. Você está conseguindo trazer essa turminha no horário certo. Benjamin, você hoje ganhou a corrida, não foi? Você foi o primeiro a chegar. Mas o importante é estar aqui às 7h30 da manhã. Então, Lauane, Jaziel, Davi e todos os outros estejam aí. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar nosso conteúdo de hoje? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai estudar, né? O nosso tema é contos, personagens e ambientes. E aí eu mostro para vocês algumas personagens de histórias, né, de contos de fadas, que a gente já falou bastante e que vocês conhecem muito bem, tá certo? E aí, olha, outros personagens, a gente vai falar bastante sobre esses personagens, esses ambientes. Vocês estão vendo aí a Cinderela, vocês estão vendo a Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, não é? Então, eles são o quê? Personagens. E aí eu trouxe um outro personagem, só que nesse caso ele está em um ambiente. Dá pra gente ver claramente em que local eles estão. Tem aí um cenário. Quem é esse personagem? Todo mundo conhece, né? É a Alice conversando aí com o chapeleiro. E eles estão aonde, gente? O cenário é uma floresta e eles estão aí sentados nesta mesa, conversando e tomando aí um chazinho, um cafezinho, né? Alguma coisa legal. Então, esse aí é um cenário. A aula de hoje vai falar sobre o quê? Personagens e cenário, né? O ambiente, a gente vai descrever um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, ó, vamos lá. O que vamos estudar hoje, eu já falei para vocês. Vamos fazer aquela velha leitura que eu faço todos os dias. Hoje eu trouxe um livro legal que vocês conhecem, mas antes de apresentar ele, eu vou apresentar alguns personagens para poder dar aquele gostinho de vocês ficarem vendo, prestando atenção e depois acompanharem a leitura, tá? E aí vamos também falar sobre a descrição dos personagens. Como são estes personagens? E quem é que dá qualidade aos personagens na história? É o adjetivo. Então, a gente vai elaborar este conceito do que é o adjetivo. Vocês já sabem, adjetivo, locução adjetiva. A gente já falou também aqui durante as nossas aulas. E depois, a gente vai identificar a função do adjetivo, das locuções adjetivas, para caracterizar os personagens e os ambientes, que é o tema da aula, né? A gente vai falar sobre isso. Personagens e ambiente, tá bom? Então, agora que vocês já estão sabendo o que é que a gente vai falar hoje, vamos aí, vamos começar. Primeiro personagem da história que eu vou trazer hoje para vocês. Olha só, é um porquinho. Será que vocês sabem a que história ela pertence? Qual é a história, hein, que fala de porquinhos? É uma história bem conhecida. Então, esse personagem aí, esse porquinho, ele está com uma ferramenta aí na mão. Para que será que ele está com essa ferramenta? O que é que ele vai fazer com este martelo? Primeiro personagem, este porquinho aí que está pensando em construir alguma coisa. A que história ele pertence? Ah, e aí eu trouxe um cenário, né? Eu trouxe o ambiente.
O ambiente fala, né, mostra aí uma casinha de palha. E aí trouxe um spoilerzinho, uma dica. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. O que aconteceu com ela? Tudo isso faz parte da história que a gente vai ler daqui a pouquinho. A pergunta é, eu já mostrei um porquinho com uma ferramenta, agora eu mostrei uma casa de palha. Será que vocês já sabem qual é a história que eu vou contar hoje? Será, professora Márcia? Será que esses meninos já entenderam qual é a história que a gente vai fazer a leitura? Me diz aí se eles falaram alguma coisa. Ora, a Alice chegou para dizer para nós, viu, Mauricéia? Ela colocou a história Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos? Sim, Os Três Porquinhos. Foi o que a Alice disse e o Jaziel também, já está confirmando também, Os Três Porquinhos. Será aí que é a história dos Três Porquinhos? A gente vai ver daqui a pouco. Ah, e outra dica, professora, não é possível. Agora, quem ainda não tinha entendido... Não tem como, né? Porque eu trouxe um outro personagem que tem uma característica interessante. Mas eu não vou dizer qual é. Que característica podemos atribuir a este personagem que aparece aí na tela? Vocês sabem? Então me digam. Característica é uma coisa que a gente vai falar hoje, viu? Então, eu já mostrei para vocês, ó, 2 personagens. E eu já mostrei para você também... qual é o cenário, né? Um dos cenários. Então, que será que a gente vai fazer a leitura hoje? Professora, eu acho que os meninos mais ou menos já estão aí por dentro, não é? Pois é, né? Além da Alice e do Jaziel, que já tinha falado, Mauricéia, a Raíssa também confirmou, certo? E a Yasmin e a Raíssa disseram que você perguntou uma característica, né? E elas disseram que o lobo é mau, viu, Mauricéia? Ah, coitado do lobo, ele nunca é bonzinho. Vocês sempre dizem que ele é mau. Será que ele é mau mesmo? O que será que esse lobo fez para ter essa fama de mau, hein, gente? Olha, não sei não. Enfim, é isso aí. Nós iremos ler agora a história dos Três Porquinhos. Essa história, ela está lá na árvore de livros. Vocês já sabem como acessar. Se não sabem, pergunta aí no chat que a gente fala para vocês, né? Ou pergunta no YouTube, pergunta que a gente responde, tá? Então acessa a árvore de livro e lê Os Três Porquinhos, além de vários outros livros que estão lá para vocês, para que vocês possam ler à vontade. Então, vamos fazer a leitura dos Três Porquinhos? Eu convido vocês agora para fazer essa leitura comigo, tá? Olha, observando aí logo a capa, a gente vê, né? Os Três Porquinhos muito felizes, brincando, né? A gente vê que eles estão aí numa amizade muito grande. Então, provavelmente, esses Três Porquinhos, eles eram irmãozinhos, eu acredito, né? A história nos conta isso. E aí aparece quem? A mamãe fazendo as atividades e conversando com elas. E aí, nessa conversa, eles chegaram à conclusão que esses Três Porquinhos precisam resolver a vida deles e morar sozinhos, tá certo? Então, vamos ver o que foi que aconteceu com esses porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam com sua mãe. Certo dia, ela percebeu que eles já estavam crescidos e disse aos filhos que eles deveriam construir suas próprias casas. E assim aconteceu. Eles saíram, foram embora, olha aí, construir cada um a sua casa. E cada um tomou uma decisão de como é que iria construir a sua casa. O primeiro porquinho aparece aí na tela construindo a casa dele. É uma casa bem diferenciada. Mas será que era uma casa segura? Vamos ver. O nome dele era Cícero, do primeiro porquinho. Então, Cícero, o primeiro porquinho, encontrou um pouco de palha e com ela construiu a sua casinha. Seu irmão Heitor fez uma casa todinha de madeira. Eles queriam terminar logo o trabalho para brincar. Então Cícero encontrou palha, fez a casa dele logo. Heitor encontrou madeira e fez a casa dele todinho de madeira. Porque eles acharam que era mais rápido fazer a casa com esses materiais e aí eles teriam tempo para brincar, não é? Só que eles não pensaram que essa casa poderia não ser
segura, né? E aí a gente vai ver ao longo da história que talvez eles deveriam ter pensado um pouquinho mais no material para fazer a sua casa. Por quê? Porque o outro porquinho, o nome dele era Prático. Prático não tinha preguiça, gente. E também não queria ficar brincando antes de construir a casa. Então ele trabalhou muitos dias sem parar para construir a sua casinha. Quando terminou, viu que ela era muito forte, pois ela era feita com tijolos. Então valeu a pena o esforço que ele fez de vários dias trabalhando naquela casa, porque a casa era resistente mesmo. Um dia, um lobo mau que morava naquela floresta passou por ali e sentiu cheiro de porquinho. Sua comida preferida, gente. Ele gostava de porquinho. Será que ele gostava de feijoada também, hein? Faminto, ele se aproximou da casa de Cícero, primeiro porquinho, lembra? E para capturá-lo, assoprou bem forte até a casa cair. Assustado, o porquinho saiu correndo para a casa de Heitor. A casa de Heitor, vocês lembram, né? Era de madeira. Então o lobo assoprou esta casa de madeira e a derrubou também, gente. E aí a gente vê eles na floresta, olha, tudo voando com o sopro do lobo e eles correndo. Para onde será que eles foram? Olha aí, o lobo soprando a casa de madeira e a casa, ó, se desmanchou. Mas eu acho que também eles não fizeram bem essa casa, né? Porque as casas de madeira, elas não são tão fraquinhas assim. Bem, amedrontados, os dois porquinhos saíram em disparada para a casa de Prático, o terceiro porquinho, que era toda feita de tijolos. O lobo correu até lá para pegar os três irmãozinhos, mas quando assoprou, que surpresa, gente! A casa não caiu. A casa era resistente, a casa era de tijolos. A casa não caiu. O lobo assoprou, mas a casa continuava inteirinha. Cansado de tanto esforço, ele teve uma brilhante ideia. Vou entrar pela chaminé. Mas os porquinhos eram muito inteligentes e planejaram uma armadilha para ele. Veja aí, olha, no cenário, o que é que vocês estão vendo? Eles dentro de casa, os porquinhos, né? E o lobo do lado de fora pensando, o que é que eu faço para pegar estes porquinhos? Aí ele olha para cima e ele vê uma chaminé. Mas vocês sabem o que é uma chaminé, gente? A chaminé, né, é aquele bueiro assim que fica em cima das casas e onde sai a fumaça, né, dos fogões, das lareiras. E aí, olha, significa que embaixo da chaminé vai ter alguma coisa quente. O que será a surpresa, a armadilha que estes porquinhos mostraram. A gente vê aí também nesse cenário que embaixo da chaminé tem essa parte com esse fogo que é justamente o que a gente chama de lareira, certo? Então vamos ver qual foi a surpresa aí que o lobo encontrou, essa armadilha. O lobo entrou pela chaminé, sem imaginar o que esperava. Um caldeirão com água fervendo. A fera tomou um baita susto, gente, e saiu pulando e gritando com a sua cauda toda queimada. Foi uma alegria só, pois o malvado teve uma boa lição para nunca mais invadir a casa de ninguém querendo comer os donos da casa. Que é isso? Que coisa feia, lobo. Vá procurar outro lugar, procurar outra comida. No dia seguinte, o terceiro porquinho convidou sua mãe para um delicioso jantar. Lá, seus dois irmãos perceberam o erro que cometeram e dessa vez decidiram construir suas casas com tijolos. O lobo nunca mais apareceu. E todos viveram tranquilos e felizes, gente. Olha aí que história, hein? Quando for construir a sua casa, lembrem-se, construa uma casa resistente, pois lobo nenhum vai invadir. Não é isso, professora Márcia? Olha, é sim, viu, professora Mauricéia? E sem contar que aqui o pessoal sempre comentando e respondendo as coisas quando você ia falando, viu?
Lá no início, o Davi também já disse, olha, professora, eu também disse que o lobo era mau, viu? Já tá aqui, ó, Mauricéia me dando maravilhosos. Enquanto você estava aí falando, contando a história, lendo a história, né? Aí o pessoal ia respondendo, viu? Que a Yasmin, por exemplo, a Yasmin disse que a chaminé está pegando fogo, aí veio a Alice, o Benjamin, a Lauane dizendo que era fogo, o Lucas botou aqui o emojizinho aqui do fogo, a Yasmin dizendo que tá legal. Gente, eu acho que eles gostaram dessa versão, inclusive, né, Mauricéia, aparece mãe, né? Porque tem umas que não aparecem mãe dos porquinhos, né? E essa aparece. Você já falou, inclusive, aqui nas aulas, sobre as versões, as diversas versões que tem da mesma história. Muito legal essa. Isso mesmo, professora. Várias versões têm a mesma história, a gente já conversou sobre isso. E essa é uma das versões dos Três Porquinhos, existem várias outras. E, inclusive, professora Márcia, estudantes, tem uma versão que conta essa história através do lobo, o lobo contando. E ele diz que não é nada disso que apareceu aí, essa história contada pelos Três Porquinhos. Quando o lobo conta a história, ele conta totalmente diferente. Então, se vocês tiverem oportunidades, procurem essa história dos Três Porquinhos, mas contada pelo lobo, que vocês aí vão descobrir uma versão totalmente diferente, gente. Afinal de contas, a gente tem que realmente sempre escutar todos os lados das histórias. A gente não pode só acreditar na primeira pessoa que chega contando, né? Então, de repente, vai ver que o lobo também tem a história e a versão dele. Não é, professora? A gente precisa sempre escutar os dois lados, não é verdade? Muito importante essa questão da gente escutar os dois lados. Olha, eu quero saber se vocês vão conseguir fazer essa leitura contada pelo lobo e depois fala aqui pra gente. Eu já tô curiosa, viu, Mauricéia? E eles vão se divertir bastante, porque é bem engraçado. Tudo que a gente pensava que era de um jeito, o lobo conta de outro totalmente diferente. É bem legal essa história. Procura, gente. Vocês vão gostar. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história que eu li para vocês. Esta versão, que vocês viram que ela também assim é bem colorida, né? Apareceu um personagem aí, a mãe chegou, mostrou. Gente, uma coisa que eu achei interessante nessa história é que a mãe olhou para os filhos, viu que eles estavam crescidos e disse, ó, vão construir a casa de vocês. É hora de vocês tomarem um rumo na vida. Vamos embora, cada um cuidar de si. Não é interessante? A mamãe não deixou lá passando a mão na cabeça deles, não. Mandou aí eles construir a casa deles. Tá certo? Mas aí, olha, já que vocês hoje estão participando muito bem, eu quero saber de vocês o seguinte. Existiu nessa história uma casa que não caiu com o sopro do lobo mau, não é? Tinham 3 casas, foram construídas 3 casas diferentes, com materiais diferentes. E aí, eu quero saber se foi a casa que não caiu, foi a letra A letra B ou a letra C? Professor, esses meninos estão aí, acordaram com o carijó? Oxe, com certeza, Maurício, quase você não tinha nem colocado na tela, o Jaziel já tinha respondido. Aí depois do Jaziel veio o quê, ó? A Yasmin, o Benjamin, a Alice, o Davi, todos responderam a letra C. Mas eles estão muito ligados, viu, professora Mauricéia? Olha que coisa boa, viu? Eu fico feliz demais, gente, com a participação de vocês. Ó, vamos lá. Eles responderam o quê, professora? Letra C, todos eles. Será que foi letra C mesmo, gente? Olha só, eu tenho aí a casinha de palha na letra A, eu tenho a casinha de madeira na letra B, e eu tenho a casinha de alvenaria, de tijolo na letra C. E a casinha que não caiu, letra C, né, gente? Vocês são demais, vocês Suelen completou acertam. também, viu, Mauricéia? A Suelen já chegou aqui também dizendo letra C. E todos acertaram, muito bem. Agora me diga uma coisa. Dê uma característica, que eu já perguntei lá no início, muitos deles já disseram mal. Mas eu quero outra, não quero mal, tá? Uma característica para este personagem, de acordo com a história que acabamos de ler. Está aí o lobo soprando a casa. Primeiro, vocês disseram que ele era mau. Tudo bem, beleza. Mas além de mal, a gente pode ver alguma coisa mais dele? Diga aí outra coisa desse lobo. Além de mal, ele é o quê também? Vocês podem me dizer? Digam aí para mim uma característica deste personagem.
Será que vocês veem que ele era, além de mal, ele era outra coisa? Sim, Mauricéia. Antes disso, a Gloriette já passou também dizendo a letra C na pergunta anterior, né? E agora a Yasmin chegou dizendo que o lobo era assustador. É assustador, é uma característica que a Yasmin colocou aqui do lobo. Isso mesmo, Yasmin, assustador. Ele era assustador por quê, hein, gente? Ele era assustador e vocês já sabem por quê. Tudo bem, lobo assustador, gostei, diferente. Esse outro personagem aí que aparece na história, ele está encostado aí na casinha dele. Que característica a gente pode dar para ele? Diz aí para mim. Professora, temos alguém dizendo uma característica? Olha lá, gente, ele está encostado ali na casinha de palha, né? E aí, o que é que vocês dizem aí? Qual é a característica desse porquinho? Fala aí pra gente, escreve aí pra gente, o que é que vocês acham? Enquanto vocês vão falando, eu estou vendo que o nosso tempo está ficando apertado. Preguiçoso, a Raíssa colocou, professora Mauricéia. Muito bem, é isto mesmo. Então, olha só. De olho no texto, a gente pode ver várias palavras que dão características, não é, Raíssa? Preguiçoso, assustador, mal, cansado, delicioso, forte. Então, olha só, estas palavras aí, elas são adjetivo. Adjetivo é a palavra que atribui características aos substantivos, indicando-lhe qualidades e estados. Então, como o substantivo, vocês lembram, né? Eu falei sobre o substantivo aqui. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, aos objetos. E adjetivo é o que dá qualidade a esse substantivo. Então, eles também variam. Em gênero, pode ser feminino e masculino. Em número, pode ser singular e plural. E também pode variar em grau, para passar a ideia de maior ou menor intensidade de determinada qualidade, certo? Então, olha só, o adjetivo é variável de acordo com o substantivo. E aí, existe também a locução adjetiva, que é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem o valor de adjetivo, ou seja, eles dão uma qualidade para alguma coisa. Então, locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Por exemplo, a casa era de madeira. A casa era de madeira e o de madeira deu uma qualidade para esta casa. De madeira são duas palavras e está dando uma característica. Então, logo, esta de madeira é uma locução adjetiva. Ok, gente? Então, olha, para finalizar, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. E hoje a gente falou sobre adjetivo, locução adjetiva e as características que a gente pode dar aos personagens e ao ambiente de uma história. Então, presta atenção aí no desafio. No desafio, a primeira parte diz: observe esta parte da história dos três porquinhos. No dia seguinte, o terceiro porquinho convidou sua mãe para um delicioso jantar. Lá, seus dois irmãos perceberam o erro que cometeram e, dessa vez, decidiram construir suas casas com tijolos. O lobo nunca mais apareceu e todos viveram tranquilos e felizes. Tem uma palavra destacada e eu quero saber se esta palavra que estava destacada, que é o adjetivo delicioso, ele está dando uma qualidade a que substantivo? É a letra A, é a letra B ou é a letra C? É a letra A, porquinho, letra B, jantar ou letra C, lobo? Delicioso está falando de quê? Temos resposta, Márcia? Letra B, jantar. Foi o que Jaziel falou. O Davi também. Vamos ver, né? A Benjamin. Eita, todo mundo tá colocando. Só. E todos acertaram. O delicioso jantar que o porquinho ofereceu para sua mamãe. É isso aí. E aí, agora, para finalizar, indique a frase em que há uma locução adjetiva. Relembrando, locução adjetiva é um conjunto de palavras que dá característica, ou seja, tem um valor de um adjetivo, de uma qualidade. Na letra A, eu digo que a casa de palha não resistiu. Na letra B, o porquinho pegou a palha para construir a sua casa. E na letra C, a palha estava seca. Qual seria a resposta? Vocês já sabem, gente. Letra A, letra B ou letra C?
Como a gente está com o tempo apertado, eu vou apresentar a resposta para vocês. Então, a casa de palha, o de palha foi a qualidade da casa. E aí nós temos a locução adjetiva. E é isso, gente. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a Brielle, quero agradecer a produção e professora Márcia, agradecer a todos que estão aí e a você. Tá certo, professora. Aqui chegou as respostas, viu? Davi tinha colocado B, Abraão C, a Angélica e o Jaziel C. E bem, ficou uma mistura aí, mas a gente retoma depois esse assunto para esclarecer melhor. Com tá certeza. Bom? E a gente também já mostrei para vocês a resposta. Se teve dúvida, aonde é que você tem que ir? A aula está lá no YouTube, a aula está no aplicativo, vai rever. E também, gente, temos reprise à tarde. Então, ó, tem como vocês tirar esta dúvida aí, se ficaram aí com essa dúvida, tá certo? Então, ó, grande beijo para vocês, um bom final de semana e a gente retoma na nossa próxima aula. Um cheiro!